Olá, tudo bom? Que bom estar com você mais uma vez. Sem dúvida nenhuma é uma alegria muito grande. Como tenho falado, espero que esteja sendo bênção para a sua vida. Graças a Deus, temos ouvido algumas pessoas dizerem, comentarem que tem sido bênção para a vida dela. Isso nos motiva, isso nos alegra o nosso coração e nos incentiva a continuar postando isso. Bom, para quem não sabe, nós estamos em 21 dias de um propósito de oração, não só em oração, mas também falando de oração, ministrando sobre oração. E algumas pessoas têm falado que isso tem sido muito propício, porque tem sido como uma ajuda, como um empurrão, como um despertar para que eles colocassem em prática aquilo que já estava no coração deles. A verdade de falar de oração é muito bom, né? Mas muitas das vezes nós queremos colocar em prática uma disciplina, uma constância na nossa vida de oração e nos deparamos com tantos inimigos. E nesses dias nós temos falado sobre vários aspectos acerca dos impedimentos e dos motivos de oração e de como, na verdade, colocarmos em prática essa atividade tão essencial e tão necessária para a vida do cristão. Hoje nós estamos no capítulo 12, quer dizer, já passamos da metade e isso é realmente um desafio muito bom e é uma vitória para as nossas vidas, amém? Tenho certeza que todos os dias estar fazendo ali, você que está acompanhando a apostila, acredito que você está acompanhando ali os discipulados, tem feito ali o devocional na sua vida e eu acredito que isso tem sido de grande valia para você, amém? Algumas pessoas têm até envolvido a família, trazido os filhos e feito isso realmente uma prática dentro de casa. Que bom, isso é muito bom mesmo. Eu queria continuar hoje falando acerca de um assunto que nós começamos a falar ontem, sobre a oração que produz milagres. E nós falamos ontem sobre 3 características, né, que é preciso ter nesta oração. É a perseverança, a expectativa e vigilância e a ousadia. E hoje eu queria continuar falando com você mais 4 características que acreditamos ser necessário na vida de alguém que deseja realmente ver o milagre da oração. Sabe, a oração é um caminho que o Senhor nos deu. Oração foi Ele que colocou a maneira pela qual nós iríamos buscar, iria reconhecer, receber dele aquilo que nós estamos pedindo. Ele mesmo disse que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele diz, busca e me acharei, pedi e dar-se-vos-ás. Tudo isso são chamadas para nós acerca da oração. Você veja que quando você olha para os discípulos não pediram para o Senhor ensinar eles a pregar, mas os discípulos pediram para ensiná-los a orar, porque os discípulos perceberam que Jesus passava a noite orando, e quando descia, quando saía do monte, quando acabava a sua oração, os milagres aconteciam. Então eles tiveram uma sacada, eles perceberam, falaram assim, puxa, depois de um período de oração, as coisas fluem na vida de Jesus. Então eles entenderam, falaram assim, o segredo está na oração. Então eles foram a Jesus e disseram, Jesus, ensina-nos a orar. E o Senhor então deu um modelo para ele de oração. Então, oração é algo que necessita estar incluso na nossa vida como cristão. Deus que estabeleceu este caminho. Não foi a igreja, não são os homens, os pastores, não. Deus colocou essa maneira de relacionarmos com Ele, de expressar a nossa fé através da oração. Então, falando hoje sobre algumas características ainda sobre a da oração que produz milagre, uma outra característica que nós podemos incluir é uma oração ininterrupta, uma oração contínua, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Isaac, a Bíblia diz que Isaac casou, ele tinha 40 anos de idade, e a sua esposa, ela era estéril, não podia ter filho. E a Bíblia diz que ele orou durante 20 anos, porque os seus filhos nasceram quando ele tinha 60 anos. Então, quando você olha para essa história, eu acho uma das histórias mais lindas de amor, de perseverança,
de comprometimento, mas nós podemos extrair também dessa história alguém que orou ininterruptamente para que Deus respondesse a sua oração. Durante 20 anos, Isaac orou. Então, e ele pôde ver ali o milagre na vida dele, numa época em que ele poderia tranquilamente pegar uma outra mulher e colocar como sua esposa para que pudesse dar continuidade na sua descendência, mas ele não fez isso. Ele manteve seu compromisso orando, porque ele cria que Deus podia fazer um milagre, transformar a vida da sua esposa e dar para ele uma descendência. Isso é maravilhoso e ele pôde provar deste milagre. Muitas das vezes nós começamos a orar e quando menos espera já estamos cansados, já estamos desanimados, ou então oramos um pouco hoje, um pouco semana que vem, um pouco mês que vem, o ano que vem. Não, é uma oração ininterrupta. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, orar continuamente, estar colocando diante do Senhor aquilo que é necessário na nossa vida e crer que Ele vai ouvir as nossas orações e vai produzir um milagre na nossa vida. Amém? Então esse seria um outro ingrediente ou uma outra característica na vida de alguém que precisa produzir o milagre. Um outro ponto que nós podemos falar é uma oração importuna. Sim, a Bíblia diz e conta uma parábola específica sobre isso. Fala da mulher, da viúva que importunou o juiz, lá em Lucas, no capítulo 18, justamente para falar sobre oração. Jesus falou isso. E disse que aquela mulher, ela foi e ficou importunando o juiz, até que o juiz chegasse uma hora e dissesse assim: olha, eu não temo ninguém, não tenho medo de ninguém, mas essa mulher está me importunando muito, então eu vou pegar a causa dela e vou resolver a causa dela. Então Jesus traz este exemplo mostrando que precisamos ser importunos na oração mesmo, orar em todo momento, orar constantemente, orar de manhã, orar à tarde, orar à noite. Por quê? Porque você precisa de um milagre. E se você precisa de um milagre, se você parar, entenda uma coisa, só você vai perder, só nós vamos perder. E Deus não quer que nós percamos, Deus quer que nós continuamos e alcancemos aquilo pelo qual Ele tem nos chamado. É da alegria do Pai que você alcance aquilo que você tem necessitado e que você precisa, ainda mais através da oração. Algo que glorifica a Deus e traz alegria para a sua vida. Então nós vemos que é preciso ter uma oração ininterrupta, é preciso ter uma oração importuna, e é preciso também ser uma oração pela qual você não abre mão da resposta. Uma oração que você não para enquanto você não obtiver uma resposta. Sabe, até parece que esses ingredientes, essas qualidades são até redundantes, mas não são. Porque, na verdade, nós escorregamos muitas das vezes em uma ou em outra. Então, você começa a observar que quando você junta essas características na sua vida, então você se torna um gigante na oração. Você se torna alguém imparável, alguém ao qual o inferno treme, onde o inimigo, na verdade, ele bate em retirada, porque ele vai estar diante de alguém determinado a alcançar o objetivo. É como se fosse um trator passando, um tanque de guerra passando, e teu inimigo tem que sair da frente. A bênção, ela vai te alcançar, porque você com certeza está com um propósito focado, firmado e determinado. É impossível o milagre não acontecer na sua vida. Ninguém há que tenha buscado ao Senhor com determinação, com propósito, que não tenha recebido as orações na sua vida. Amém? Então, outro ponto é não abrir mão da resposta. Quando você olha para Jacó, lá em Gênesis 32, quando ele estava naquela situação muito delicada, onde ele estava voltando e ele iria ter um encontro com seu irmão Labão, e quando ele foi embora da sua casa, o irmão havia jurado de morte, dizendo que quando encontrasse com ele novamente, iria matá-lo. E agora ele está voltando com toda a sua família, e ele fala, pensando, meu Deus, vou encontrar com meu irmão, agora meu irmão, eu não sei qual vai ser a reação dele. E a Bíblia diz que ele passou toda a sua família, ficou ali do outro lado do vale de Jaboque, do Peniel, e a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, e ali a expressão que dá que ele lutou com o anjo. E o anjo, a noite inteira, foi ali aquela luta, e o anjo querendo ir embora, e ele não largava o anjo, e disse assim, eu não te largo,
até que você me abençoe. E quando estava já a alva, já amanhecendo, então o anjo o abençoou. Então, ou seja, é não abrir mão daquilo que você está buscando, aquilo que você necessita. Um outro ingrediente que nós podemos colocar é uma oração específica. É uma oração com propósito. Sabe, nós falamos já sobre a oração de Jabes, e quando você vê a oração de Jabes, uma oração específica, Jabes pediu para ser abençoado, ele pediu crescimento, ele pediu que a mão do Senhor fosse com ele, ele pediu livramento, ele pediu prosperidade na sua vida, foi bem específico sobre aquilo que ele queria para a vida dele. Então, você, na verdade, não pode orar só por orar. Tem o tempo em que você ora por orar, de agradecimento, como já falamos, de intercessão, mas uma oração que produz milagre, ela tem que ser específica. Ela tem que ter um propósito. Qual que é o milagre que você precisa? Qual a necessidade na sua vida? Qual aquilo que você precisa que seja urgente, que tem sido colocado a sua vida em dificuldade, você em problemas, você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida? O que é que você precisa? Então aplica essas características e com certeza, assim como esses homens do passado, assim como homens têm aprovado ou têm experimentado de resposta de Deus, nós vamos experimentar a resposta de Deus na nossa vida. Você vai experimentar a resposta de Deus na sua vida. Amém? Respostas em milagres, para a honra e para a glória do nome do Senhor e para a sua alegria. Amém? Pois bem, estão aí algumas características, estude isso, estude a sua apostila lá, ela acrescenta muitas outras coisas em que dá para você ter desdobramento, amém? Dá para você se aprofundar mais, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te levar a lugares muito mais revelador na palavra de Deus e que vai trazer clareza no seu entendimento. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Eu queria fazer oração com você, ok? Se você puder fechar os seus olhos, tá bom? Onde você estiver. Senhor Jesus, peço ao Senhor que capacita-nos pelo Teu Espírito, para que continue sempre, ó Deus, para que eu continue sempre orando com fervor, até que todas as Suas promessas se cumpram em minha vida e naquilo que tenho pedido ao Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem aqui o pensamento do dia. Diz assim: Deus tem zelo pela sua palavra para a cumprir. Os céus e a terra podem passar, mas as palavras de Deus não passará. Tudo que Deus falou, Ele cumprirá. Todas as promessas de Deus têm o seu sim e o amém. Portanto, a oração que prevalece é a que fazemos com base nas promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que seja grandemente abençoado, né? Você é profundamente amado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Tchau.